E esse tema de desigrejado, só para vocês terem uma ideia, né? Eu sou cristão há 28 anos, me converti em 1996, e de lá para cá eu tenho visto, né, um crescimento muito grande, e isso é notável na nação brasileira, do número de cristãos, né, evangélicos, que eu lembro que na década de 80 e 90, você poderia contar aí com 5% da população, de 3 a 5%. E de 1900 finalzinho de 80, início dos anos 90, houve um crescimento alarmante, né, de números de cristãos evangélicos, né, a ponto de a própria Igreja Católica, e o Brasil já foi considerado um dos maiores países católicos do mundo, né, uma religião que predominou por muitos e muitos anos. Enfim, mas esse número de cristãos evangélicos, ele cresceu de 5% de 1989, início da década de 90, cresceu, e hoje nós estamos em 2024. São 34 anos, é isso? As contas aqui. Em 34 anos, o Brasil hoje é considerado 35% de cristãos evangélicos, né? E isso significa quase metade da população se denominando cristão no país que se chama Brasil. E essa live é para falar a respeito do seguinte: houve um crescimento, uma espiral muito alta em demanda de pessoas que se convertem ao cristianismo, que se convertem ao cristianismo pentecostal, neopentecostal e igrejas tradicionais, e deixam muitos as suas, talvez, religiões de família, como posso dizer assim, tem pessoas que é católico porque toda a família é católica, então é uma tradição, né? Tem pessoas que são bandistas porque toda a família é bandista, tem pessoas que são espírita porque toda a família é espírita, então acaba sendo como pode dizer assim, olha aí, nosso irmão vai entrar, já está autorizado, momento com Deus, está autorizado, aceitar, entrar ao vivo. Estou aí dividindo a tela, aê, conseguiu, glória a Deus. Graça e paz, Marcão. Amém. Tudo na paz? Tranquilo? Estava aqui te aguardando, meu. Será que ele foi arrebatado? Não, foi um probleminha técnico aqui, mas já estamos online. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Momento devocional. Tá falando aqui, Arnaldo. Esse é o Arnaldo Júnior, nosso evangelista da igreja O Brasil para Cristo, maravilhosa aqui da Ilha Bela. E eu estava falando aqui, Arnaldo, e antecipando já um pouquinho sobre o nosso tema, a respeito, sejam bem-vindos, vocês estão entrando aí, já compartilha aí essa live, nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto que está em alta, que é sobre os cristãos evangélicos, os cristãos evangélicos, protestantes, tradicionais, neopentecostais. Eu estava falando aqui, Arnaldo, eu me converti em 1996, né? E dados estatísticos de pesquisa, inclusive foi tema de um TCC meu, de preparação para pastores, a respeito do crescimento dos evangélicos, né? O crescimento cristão protestante. O Brasil, em 1990, era considerado 3% de cristãos protestantes, de 3 a 5. Só que depois de 1990, houve um crescimento monstruoso, né? Um crescimento, uma espiral muito grande de pessoas que deixaram suas religiões tradicionais, de família, no tocante os próprios católicos, muitos católicos mudaram, né, se converteram à igreja cristã protestante, muitas pessoas deixaram suas religiões de origem, e o crescimento dos evangélicos de 1990 para hoje, 2024, dados do IBGE, falam que hoje no Brasil ele é 35% cristão, mas aí inclui também católicos, amém? Porém, houve um crescimento muito grande, uma massa muito, como pode dizer, expressiva.
Só que, diante disso, hoje, 2024, existe um movimento que também está crescendo, que é o movimento que nós vamos falar do assunto sobre hoje, que são os desigrejados. Quem já ouviu falar sobre esse assunto aí? Coloca um joinha aí, né? Vai compartilhando aí a nossa live, ô Arnaldo, como você falou. Uhum. E eu queria falar sobre isso. No mundo, são 48 milhões de desigrejados. E 4% estão na nossa nação brasileira. Eu fiz essa conta, dá 1.600.000 cristãos desigrejados. É muita gente, não é? É muita gente, Marcão. Então. É muita gente mesmo, viu? Aí eu queria, nessa live, Arnaldo, ser bem conciso, preciso e objetivo. Sobre o quê? Sim. O que tem causado e o que tem sido o gatilho para que essa gama de pessoas tenham crescido cada vez mais, né? Eu outro dia estava ministrando na igreja e falei, existe uma igreja fora da igreja. É E existe 2 grupos de desigrejados, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas eu estou usando porque hoje, queira ou não, hoje você colocar no YouTube, você vai achar muito assunto, muito debate, podcast sobre desigrejados, né? Eu acredito que não exista desigrejados, porém, é um tema que, para que fique como popularizou, né? Uns falam que são cristãos nominais, cristãos que não estão vinculados a nenhuma instituição religiosa, mas que têm a sua fé, né? Primeiro grupo, vamos lá. Qual que é o primeiro grupo? São pessoas, eu quero dividir em 2 grupos, os desigrejados hoje nessa live, né? A gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. O primeiro grupo, Arnaldo, eu queria falar sobre os cristãos que hoje se consideram desigrejados. Por quê? Porque eles foram, de alguma forma, frequentadores de uma igreja, pertenciam a uma denominação, estavam ativos no ministério, mas por causa de uma frustração, por causa de um problema interno, pessoal, interpessoal, ou que não concordava com a visão da sua igreja, foi machucado, foi, como posso dizer assim, ele foi tratado de uma forma que ele não gostou, a qual trouxe uma mágoa no seu coração, e ele se desvinculou da igreja. E esse cristão hoje está ferido, não vai mais numa igreja, tem a sua fé, faz suas orações, lê a Bíblia, porém hoje ele não tem mais vínculo com a igreja, com o corpo de Cristo. Esse é o primeiro grupo, né? Pessoas que estão afastadas por N motivos, mas que guardam sua fé e que estão, de alguma forma, machucadas e se blindaram, né, por um novo relacionamento, para estar numa nova denominação, numa igreja, para restaurar a sua comunhão com os irmãos, né, que é bíblico. E o outro grupo, eu queria falar desse segundo grupo, dos desigrejados, que são aqueles que fazem questão de pregar, né, eu vou até inventar aqui um termo, são haters, né, eles estão, como pode dizer, eles são pessoas que pregam contra as igrejas. Eles estão tão revoltados com o sistema que hoje eles falam que não querem saber mais de igreja, que igreja ninguém precisa de igreja, que são autossuficientes e que é tudo balela, que a gente não precisa, e usam até a Bíblia, né? Entra no teu quarto, dobra seu joelho, ora que o Senhor em secreto te vê. Isso é verdade. Mas isso não é justificativa para que eu não possa estar inserido num contexto de uma igreja. Isso eu vou fazer no decorrer aqui da live, eu vou colocar alguns pontos para que a gente possa entender a importância de, sim, estar inserido num corpo ou dentro de uma igreja. Então, Marcão, é uma verdade que esse grupo ele está crescendo e nesses 2 grupos que o irmão dividiu, vai ficar muito claro, né? Essas pessoas que criam ideologias dentro de si mesmo, né, para poder criticar, muitas das vezes. Elas foram machucadas e criam ideologias dentro do coração, criticando a fé daquelas pessoas, muitas das vezes, que estão no caminho. Então, eles começam a criar um mundo paralelo. Fala, não, a minha verdade é absoluta, eu não preciso de mais ninguém, eu fico no meu secreto, louvando a Deus, e se acham que estão no universo correto, né? Exato, é isso mesmo. É isso mesmo. Você conseguiu destrinchar. Destrinchar aí, acho que o que eu estava tentando explicar aqui, cara.
Mas dentro desse assunto, o que acontece? As pessoas, estou aqui compartilhando aqui com algumas pessoas, e dentro desse assunto, como eu falei, eu queria dividir os desigrejados, né, ou cristãos nominais, não nominais, né, ou desvinculados a um CNPJ ou uma instituição religiosa. O crescimento dos desigrejados hoje é assustador no Brasil. Pessoas com muito potencial, que tinham ministério, que frequentavam uma igreja e hoje estão desconectados da comunhão com os irmãos, né? Eu quero citar e basear essa live num texto bíblico que se encontra lá em Hebreus 10, 25. Esse texto é fantástico, né? E eu gosto de Hebreus, sabe por quê? O livro de Hebreus é literalmente, o livro de Hebreus é a graça explicando a lei. É muito forte. Forte, hein? Quem tiver muito a Bíblia forte. aí, abre aí, ó. Hebreus 10. Hebreus 10. Olha, a Kelly entrou na live, minha esposa, linda e maravilhosa. O Matheus entrou na live. Gente, vamos compartilhando tá compartilhando aí. Está assistindo. Olha aqui, ó, Hebreus 10, olha, eu queria basear esta live neste texto de Hebreus 10, 25. Olha o que diz aqui, olha que forte. Eu vou ler o 24. Consideremos-nos também uns aos outros. Olha aí, uns aos outros. Para nos estimularmos ao amor. Olha aí, ó. Uns aos outros, estimulando, motivando ao amor. Olha que forte. E as boas obras. Olha o versículo 25, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que os dias se aproximam. Gente, o autor de Hebreus 10, 25, anota aí esse texto, essa referência bíblica. O povo, a igreja cresceu naquela época. Não diferente dos dias atuais, porque a Bíblia é totalmente muito atual, né? E o crescimento da igreja dos cristãos estava muito grande. Porém, alguns achavam que não precisava congregar. Eu não preciso estar inserido no meio da igreja, eu não preciso estar no meio de pessoas, eu não preciso estar inserido, eu não preciso... Irmão, acho que uma das piores situações, né? Você vê até um grande exemplo naquele Animal Planet, ou Discovery, aquele Discovery Channel, você vê aqueles animais na selva africana, que o predador ele fica só esperando o filhotinho ou o animal que está doente, que está desgarrado ali do... São vários búfalos, né? Aquela... não sei se é manada, né? Coletivo de búfalo, manada de porco, né? E tem aquele monte de animais, e o predador ele mira o quê? O que está fraquinho, o que está afastado do grupo, o que está distante. E assim é o inimigo das nossas almas. Ele vai querer a ovelha que está desgarrada, que está fraca, que está afastada. E não adianta, irmão, falar que não, eu assisto o culto pelo YouTube. Pô, legal. Eu também vejo muitos pregadores no YouTube, mas não vai substituir uma coisa que se chama comunhão. O que você acha, Arnaldo? Desigrejados, que assunto, hein? O que você acha aí, Arnaldo? Travou? Arnaldo travou? Opa, eu tô compartilhando. Tô compartilhando. Voltou? Voltou? Aham. Tava compartilhando aqui. Tava compartilhando. Tá me ouvindo? Do que eu acabei de falar. Então, Marcão, tem muita gente, como eu estava falando, né? Ela cria esse mundo paralelo nas suas ideologias e fala assim, eu sou autossuficiente, eu não preciso mais de nada, não preciso mais de ninguém. Ou seja, quando a pessoa ela chega nesse estágio, meu Marcos, o que acontece? A pessoa ela já perdeu a total dependência de Deus. Ela já perdeu a dependência de Deus. No momento que ela fala, eu não preciso mais, eu estou lá na minha casa, não preciso mais estar debaixo de uma cobertura espiritual, eu não preciso mais estar debaixo de uma cobertura eclesiástica, eu consigo resolver tudo.
Eu acho que quando a pessoa está nesse estágio, ela é o primeiro estágio que ela está precisando de ajuda. Ela está precisando de ajuda. Hoje, o número é muito assustador de pessoas por diversos motivos. E isso me leva a pensar, irmão Marcos, muitas das vezes, como que fica o psicológico dessas pessoas. Porque muitos saem por diversos motivos e criam esses mundos dentro de si. E muitas pessoas até culpam a Deus. Ah, eu não vou mais, Deus não está olhando mais para mim, e jogam essa carga de culpa para Deus. Sendo que muitas das vezes a pessoa, se ela parasse um pouquinho, olhasse para dentro de si e falasse, nossa, como eu sou dependente de Deus, as coisas seriam totalmente diferentes. Então, o primeiro passo, acho que quando a pessoa perde a dependência de Deus, é muito complicado. Ela entra num estágio muito difícil, né? Eu acho que é uma opinião que eu tenho referente a esse assunto. Maravilha. Agora, eu queria entrar nesse tópico aqui. O que leva uma pessoa a se desigrejar? Uma pessoa que frequentava uma denominação, tinha um ministério, frequentava uma igreja, era membro de um corpo, né? De uma igreja, de um grupo de irmãos, um pequeno grupo, uma igreja talvez de um bairro, da sua comunidade, mas por causa de alguns problemas que aconteceram. Então, a minha pergunta é, o que levou essa pessoa a se desigrejar? Então, em primeiro lugar, muitas pessoas tiveram decepções. Hoje falam muito sobre isso, esse assunto, abuso religioso, está em alta também. É forte. Cara, estão frustradas com a liderança e perderam uma confiança e desistiram de estar ali junto com os irmãos. Então ela falou, para estar nesse lugar... Não... Então, o que levou uma pessoa a ser uma desigrejada? Aqui, estatística do IBGE, 4 milhões de desigrejados ou evangélicos nominais. Olha aí, é um contingente que está crescente. Está crescente. Da mesma forma que a igreja tem alcançado muitas pessoas têm deixado de congregar as igrejas, né? Eu anotei aqui também o que levou essas pessoas a se desigrejar, né? Se frustraram, foram machucadas, foram abusadas, sofreram abuso religioso de líderes abusivos que, como posso dizer, abusaram na sua liderança. E hoje tem acontecido muito isso, né? Muita pressão, muita demanda, né? Nós sabemos que tem muitas igrejas, né? Que queira ou não, tem uma demanda de trabalho muito grande, muito alta, e as pessoas se sentem sobrecarregadas, se eu posso dizer assim, né? E se você hoje está desigrejado, coloque aí qual o motivo. A minha pergunta é, por que você está desigrejado? Por que você hoje não congrega? Por que você hoje não frequenta uma igreja, uma denominação? E coloque aí os motivos, nós vamos aqui debater e vai nos ajudar aqui nesse tema, né, Arnaldo? É verdade. Pegando o gancho do que o irmão fala, né? A decepção, a frustração, é uma coisa que desencadeia isso. Aí eu estava dando uma olhada, eu fiz umas anotações. Quando nós olhamos para o livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 22, ele diz assim: olhai para mim e sede salvos. Olhai para quem? Olhai para Deus. Segura. Esse versículo eu estava vendo ontem. É o versículo, sabe quem se converteu com esse versículo? Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon se converteu com esse versículo, lá na Inglaterra. Cara, que forte. Eu estava vendo sobre isso. Olha, o Boris colocou aqui, ó. Interesses pessoais também, Marcos, que não foram supridos. Bom, concordo com o Boris também. Tem muitas promessas, e queira ou não, já há uma propaganda em algumas denominações que fala assim, venha, seu milagre urgente, venha prosperar, né? Tem uma propaganda. Existe um marketing. Existe um marketing. Acaba sendo um atrativo para as pessoas. E elas acreditam que ali os problemas dela vai ser solucionados. Deixa eu falar uma coisa aqui, você que é cristão, irmão. Jesus não prometeu que você vai ter uma vida boa, de paz. Ele é a paz. Mas todos os cristãos se alistam no exército. E a partir do momento que você se denomina cristão,
seguidor de Cristo, você entra numa guerra e a sua vida nunca mais é a mesma. Amém? Os primeiros cristãos morreram em arenas, queimados vivos como tochas, em praças, morreram comidos por feras e leões no Coliseu. Os primeiros cristãos foram muito perseguidos. Então hoje estão fazendo uma propaganda do evangelho que eu não sei o que está acontecendo hoje com alguns pregadores. Desculpa interromper o seu raciocínio. Não, imagina, o irmão contou muito bem. Mas quando olhamos para esse versículo, irmão Marcos, nós vemos que assim, não tem frustração, não tem dificuldade que nos afaste. Por mais assim, se o ser humano, se o servo de Deus, ele está dentro de uma denominação, dentro de uma igreja, ele tem que olhar para Cristo. E um outro versículo que a gente pode observar muito, e é muito conhecido, é o Salmo 121, que fala, o salmista falou, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro ele não vem do homem. Então, no momento da adversidade, no momento da frustração, no momento em que você espera algo do ser humano, nós temos que falar assim, o meu socorro não vem do homem, o meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, a minha vida está na mão dele, a minha vida está na dependência dele. O que acontece muitas das vezes é que as pessoas colocam expectativas demais no ser humano que é falho. E Deus, ele é perfeito. No livro de Isaías, no versículo, fala assim, olhai para mim que sois salvos, e sedes salvos, vós todos, os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ou seja, ele mostra a soberania dele. Quando o ser humano ele começa a olhar para Deus, a coisa começa a ficar diferente. Não tem frustração, não tem dificuldade, ele está olhando para Deus. Porém, existe o lado humano da pessoa. Existe aquele lado que pesa, que muitas das vezes você fala, o que eu vou fazer? Aí vem a pressão. E as pessoas que estão desigrejadas, eu creio que o psicológico delas está um pouco abalado. E elas não têm força para voltar para um caminho, porque mexe com o quê? Com a confiança, elas já não confiam mais. Então, desencadeia muitas coisas na vida da pessoa, que é assim, eu vejo com um efeito que demora para ser curado e para ser sarado. Muito bom, isso mesmo. Também concordo. Dentro disso que você está falando, por que nós nos frustramos? Né? Eu queria falar isso, isso é muito sério. Nós nos frustramos realmente pelo que você falou, por colocar expectativas no homem. Você acabou de falar aí, Isaías 45, é o versículo que já Charles Randall Spurgeon é o príncipe dos pregadores, o homem que incendiou a Inglaterra em 1700. Esse cara é espetacular. Ele se converteu com esse versículo. E quando eu olho para Cristo, o autor e consumador da minha fé, eu preciso dar o lugar. Por que pessoas estão frustradas? Porque você deu lugar que era de Deus para homens. E você foi frustrado e perdeu a confiança, se machucou, se desesperou, você a palavra fugiu aqui. Você ficou incrédulo, porque você achou que era uma coisa e talvez pintaram um quadro para você, que a vida cristã é só rosas, e não é. Pregadores de rosas, prega os espinhos também, dizia um grande cantor aí, cristão, né, das antigas, né? Não, mas é uma verdade. Eu volto a falar da expectativa. Quando o homem ele coloca expectativa no homem, ele acaba de declarar que ele não depende de Deus. As nossas expectativas, elas têm que estar firmadas em Deus. Né? Eu fiz umas anotações, Miqueias, no capítulo 7, versículo 7 diz, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Eu tenho que esperar alguma coisa de Deus, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário. É dele que nós temos que esperar. Frustrações, elas vão se levantar. As lutas, elas vão se levantar. Não vai ser um mar de rosa. O mundo ele não vai ser um mar de rosa. As lutas vão se levantar. Porém, a gente não pode fixar as nossas expectativas no homem, porque o homem é falho. O homem nos decepciona. O homem, muitas das vezes, faz promessas que não cumpre. Então, nós temos que confiar naquele que pode fazer todas as coisas por nós, que é o Deus Todo-Poderoso. É isso mesmo. Estou tentando
achar aqui a referência, Jó 2. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos, pensamentos, objetivos, né, pode ser impedidos ou frustrados, né? Tá aí. Por que que a gente está frustrado hoje e tem um grupo que se chama Desigrejados, que está crescendo Vixe, fugiu aqui. Alarmantemente. Infelizmente, é um tema muito sério. Você que está desigrejado, você que hoje não está conseguindo congregar, você que perdeu essa confiança por causa de uma liderança que traiu a tua fé, talvez você colocou expectativas no homem, né? É isso que nós estamos falando aqui nessa live. Observando que hoje, 2 canais aí, que é Momento Devocional MK e Momento com Deus, estão juntos aqui nessa live, né? Maravilha, pela primeira vez aí, saiu essa live, né, Arnaldo? Com esse assunto muito importante. Você falou, né? Pessoas que estão emocionalmente machucadas, feridas na sua alma e têm até dificuldade hoje de congregar. E qual que é o perigo de hoje não estar inserido numa igreja? Eu assisto culto online, eu não preciso mais de igreja. É o que você falou. A pessoa ela vai se tornar autossuficiente. E deixa eu te falar uma coisa. O homem não é autossuficiente. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E é na união dos santos, na congregação dos santos, que o Senhor ordena a bênção dele. Salmo 133. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Mas, irmão, eu não gosto de fulano, eu não gosto de irmão tal, ele é fofoqueiro, o irmão, ele é invejoso, o irmão tá cheio de pessoas na igreja, com diversos tipos de situações, de deformações na sua alma. Eu tenho os meus efeitos, como o Arnaldo tem os deles. E sabe o que é interessante estar inserido na igreja? É porque dentro da igreja eu vou aprender e praticar o amor, a compaixão para com o meu irmão. Se eu não estou inserido na congregação, se eu não estou debaixo de uma comunhão entre irmãos, eu não consigo praticar a minha empatia, a minha compaixão, o meu amor a Deus. Então é isso que as pessoas não entendem. Tudo bem, irmão Marcos, eu não quero participar, não quero fazer parte de um CNPJ, de uma instituição religiosa, mas a importância de você estar inserido e ter comunhão com os irmãos, ser corpo de Cristo, é fundamental para a sua fé e para que você esteja ativo como cristão. É verdade, Marcão. É verdade. E a gente tem que colocar em consideração que no momento que você se afasta, a gente usa muito, nós cristãos usamos muito um exemplo, que quando você tira uma brasa, né, de meio do braseiro, essa brasa ela vai se apagando. Ela vai se apagando. E de contrapartida, dentro do mundo espiritual, nós temos um inimigo das nossas almas, que ele vai colocar toda a sua força para quê? Para que você não tenha força para voltar para o meio. Quando ele te afasta do meio do braseiro, por qualquer motivo que seja, ele vai investir toda a sua força para quê? Para que você não acenda de novo, para que você não queime de novo, para que você não sinta a presença de novo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai tentar estagnar a mente da pessoa para falar, olha, do jeito que você tá bom. Você não precisa procurar, olha, você é autossuficiente. Ele vai fazer, porque o diabo, ele é um ser legalista e trabalha por sugestão. Ele vai sugestionar, olha, do jeito que você tá bom. Olha, fica na sua casa, liga um culto online, tá bom do jeito que tá. E você vai esfriando, até que se apaga. E quando se apaga, aí é que ele vem com fúria. Aí o inimigo ele vem com fúria. E muitos não entendem que o primeiro estágio, né, ele se afasta. Depois ele começa a se apagar. Quando ele vê, ele já não está mais nem desigrejado. Na verdade, ele já está realmente com o pé no mundo, né? É uma realidade que muitos não estão tendo cuidado. Eles não estão tendo cuidado. É um assunto que eu estava dando uma pesquisada. Tem muita gente falando do tema, porque está crescendo muito, está crescendo demais. E assim, quando nós, seres humanos e principalmente servo de Deus, entendemos que a nossa dependência é exclusiva para Deus, entregar todas as nossas frustrações, entregar tudo aquilo que nos entristece na mão de quem pode resolver, ele conduz a gente no melhor caminho. Isso não tem sombra de dúvida. Ele sempre vai colocar a gente no caminho certo. Olha aqui o comentário do Boris, ó. É na comunhão que temos nossos pecados corrigidos através da pregação da palavra e convive com os santos. Né? A Bíblia fala lá em Salmos que ferro afia ferro, pessoas afiam pessoas. Então é isso que muitos não estão entendendo. É na minha falha, na deficiência do meu irmão,
é que Deus vai nos alinhando e vai nos ajustando, né? O altar, ele é feito de pedras. Sim Sim, ou não? As pedras são todas sim. iguais no seu Não, formato? não. Retangular, quadrada, Redonda, quadrada. bicuda, redondinha, magrelinha. A igreja é dessa forma. E Deus se manifesta nesse altar, através da comunhão. Sem comunhão, é isso que as pessoas não têm entendido, Arnaldo. Sem a comunhão, sem o convívio, eu não consigo ter uma vida com Deus. Eu não estou falando de É. fé. Você tem sua fé, está em casa, você ora, lê a Bíblia, isso aí é lição de casa de todo cristão. Porque ir à Esse é igreja, um outro é, assunto para uma outra live. ir à igreja, chorar, bater palma, cantar cânticos no domingo, é a parte mais fácil de ser cristão. Agora, ser cristão no dia a dia, no trabalho, na escola, no convívio na família, no lar, na rua, com meu vizinho, enfim, esse é o nosso maior, como pode dizer, desafio, É né? verdade. Então, se eu não estou inserido no meio, no contexto da igreja, que é o corpo de Cristo, mas eu amo Jesus, mas não gosto do corpo de Cristo. Eu amo o noivo, mas não amo a noiva dele. É uma incoerência. É uma incoerência. É verdade. O que você acha? Dá para ser cristão sem estar É, inserido no meio? É não o que tem você falou. como. Jesus falou, ele é o quê? Você citou o texto, se eu não me engano agora? Jesus, ele é a videira, nós somos os ramos. Mas se o ramo não está ligado à videira, ele morre. É o que você falou, corta um galho da árvore. Ele Ele seca, ele seca. morre. Se eu sou Ele membro de um seca. corpo, mas eu me destaco desse corpo. Irmão, se eu perder um dedo, se eu não implantar ele em 2 horas, ele vai necrosar e vai morrer. Assim somos nós, é o que você acabou de falar, usando o teu exemplo muito bem colocado. Se eu sou uma brasa e saio ali do braseiro, coloco a parte, é questão de tempo para ela apagar. E é isso que muitos não têm entendido. A importância de estar. Não estou falando de fazer parte de um CNPJ, mas a comunhão é hiper importante para a transformação do. Não tem como falar que eu sou cristão se eu não convivo com pessoas. E ainda a Bíblia fala, né? É impossível você falar que você ama a Deus se você não ama seu irmão. Mas cheio de problema, irmão Marcos? É, É. Cheio de falha? É. É esse cara que você não gosta? Uhum. Você tem que conviver com ele e amar ele. Jesus falou que é assim. Isso é igreja. uma coisa que nos últimos dias que nós estamos vivendo, irmão Marcos, muitas pessoas estão perdendo a empatia com as pessoas. Elas não conseguem se colocar no lugar, não conseguem entender alguns motivos, elas não conseguem entender o que aquela pessoa está passando. Muitas das vezes eles já entram naquela classe das pessoas que já criticam. Não quer saber o motivo, não quer saber o porquê, e já começa, porque Deus não me ama, porque começa a descarregar a culpa em Deus, e começa já a atacar as pessoas que vê pela frente. Então, tem muitas pessoas que elas se machucam e elas se tornam especialista em machucar outras pessoas. Fala assim, para mim não deu certo, eu não estou funcionando, então ninguém vai dar certo. Então sai machucando todo mundo. E ela cria-se isso na sua mente e sai descarregando, não é verdade, irmão Marcos? E sai descarregando. Bom, se não deu certo, então quando eu vou criticar. Eu estou aqui para criticar. Eu estou aqui simplesmente para criticar, falar, olha, não vai dar certo para você também. Olha, o Deus que você está servindo, olha, aconteceu isso comigo, ele me frustrou. E muitas das vezes a pessoa não joga nem a carga na pessoa que frustrou, mas ela fala, não, Deus me frustrou. A pessoa joga a culpa para Deus, aquele que é perfeito, né? Nós somos expertos de lançar nossas culpas nos outros, né? Exemplo foi lá em Gênesis 3, na queda, Adão falou, então, Senhor, a mulher que tu me deste, foi ela que causou tudo isso. Tipo, ele lançou sobre Deus a culpa da desobediência, né? E de contrapartida, ou melhor, de igual forma, Eva falou, não, mas foi a serpente. Então, nós não assumimos nossos erros e culpas, infelizmente, nós somos assim. O Boris colocou o texto aqui, ó, João 15, 5, obrigado, Boris, pela participação, tá nos abrilhantando aqui, que diz assim, ó, João 15, Jesus fala, né, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim, que não der fruto, ele corta, todo que dá fruto, ele limpa, essa limpeza é tema para outra live, não, aquele que der fruto, ó, quando você dá fruto, ele vai limpar você, para que você produza mais frutos. Aí o versículo 5 que o Boris colocou, vamos lá, eu sou a videira,
vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, é importante eu estar inserido. Não dá para falar que eu amo o noivo, mas eu não gosto da noiva dele. É uma incoerência o cristão que fala isso. Você falou sobre esfriamento. Lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 3, fala sobre Deus vomitará os mornos, né? Eu não lembro agora se é Apocalipse 3, mas é os mornos. Por quê? O problema do morno é que ele acha que ele é o frio que está esquentando, mas o morno é o quente que está esfriando. Infelizmente é isso, irmão. Infelizmente é isso. E tem muitas pessoas que estão mornas, outras já estão até frias e se acham quente. Aí eu fico imaginando como uma pessoa que está fria, ela vai conseguir aquecer o coração de quem está machucado, de quem está frustrado, entendeu? Mas na sua concepção ela fala assim, não, comigo está tudo bem, eu estou quente. Só que se o Espírito Santo de Deus, que conhece o som do coração do homem, olhar para o coração daquela pessoa, fala assim, nossa, ele está tão distante de mim, como é que ele consegue aquecer um outro coração? Não tem nem como. É uma incoerência, né? Então, vai ficar essa pergunta. O tema de hoje é desigrejados, um movimento que cresce no Brasil. Você que entrou agora, nós estamos falando nessa live sobre isso. Movimento dos desigrejados, que é um movimento que tem crescido de uma forma alarmante. O que é o desigrejados? São cristãos que frequentavam, pertenciam a certa denominação, e que hoje, por causa de algum problema, de uma frustração, de uma mágoa, de uma decepção que ele passou no ministério, na igreja, por causa de um líder, de um irmão, enfim, uma traição, de uma desilusão, ele largou a igreja e hoje ele não frequenta mais uma igreja. Ele é um cristão, ele tem a fé dele, lê a Bíblia, faz seus devocionais, mas ele não está inserido mais no corpo, ele não participa de comunhão com irmãos. Então, essa é o nosso assunto de hoje, né? Os desigrejados, só para você ter uma ideia, hoje são mais de 4 milhões no Brasil e tem crescido cada vez mais esse movimento. E no mundo, são cerca de 40 milhões de pessoas que não frequentam a igreja. Grande parte está na Europa e na América. América, né? Os Estados Unidos, que foi uma das maiores nações, de 180 faculdades fundadas, de 180 faculdades fundadas nos Estados Unidos, 120 foram por pastores. As principais universidades dos Estados Unidos. E hoje os Estados Unidos está vivendo o quê? Um grande esfriamento na fé. A Europa está devastada. Infelizmente, dessa forma como você falou. Muitas pessoas que estão afastadas, não estão mais inseridas no corpo de Cristo. E para fazer parte do corpo, você tem que estar enxertado na videira. E, irmão Marcos, e quando você leva uma palavra, muitas das vezes, para uma pessoa que ela foi ferida, que ela foi machucada, que ela tem um trauma, vamos tratar como um trauma dentro de si, por ser machucada dentro de uma denominação, ou sofrer por algum motivo, é muito mais difícil você conseguir colocar a mensagem dentro do coração dessa pessoa. Essa pessoa, ela se fecha de uma tal forma nas suas verdades, nas suas convicções, nos seus ideais, que ela fala tudo que você vai... Ela vem armada para cima de você. Ó, tudo que você vai falar, eu já sei. Eu não preciso ouvir, eu já sei de tudo que você fala, eu conheço a Bíblia, eu faço minhas orações. Ela vem muito armada para cima de você, ela não consegue receber uma palavra, muitas das vezes, da pessoa que quer, muitas vezes, simplesmente só aquecer aquela brasa que está se apagando. E muitas das vezes a pessoa, ela olha para dentro e fala assim, olha, eu não preciso, muitas das vezes até agradece, fala, olha, mas tudo que você vai me falar, eu já sei, então não precisa me falar mais nada. Ela vem muito armada. Para ver o quão sério o estado psicológico que fica a pessoa. Porque a pessoa, ela se fecha em si e ela não ouve mais ninguém. Ela simplesmente ouve os ideais dela, ela vai ouvir as verdades dela, e tudo que você for falar, ela vai falar, não, isso eu já conheço, isso eu já sei, não preciso disso, eu não preciso de ajuda. Então, ela se acha, como nós falamos, ela se acha autossuficiente, que ela pode tudo, que ela faz tudo, e nisso é muito perigoso, porque o diabo, ele trabalha em cima disso
para deixar a pessoa cada vez mais fraca e mais distante de Deus. E mais distante daqueles que pode aquecer e trazer ela de novo para dentro do braseiro. É isso mesmo. E eu não vou saber agora o versículo, mas eu já li na Bíblia que tem isso, né? É mais difícil você trazer um irmão ferido, que conheceu a palavra e que está ferido, do que você ganhar uma alma para o reino de Cristo, para um novo convertido. É muito mais difícil você trazer um irmão ferido, machucado, né? Então vai ficar essa live, né? Vai ficar aqui essa pergunta. O que te fez desistir? O que te fez não frequentar mais e não participar da comunhão da igreja? Eu não estou falando ficar debaixo, criar uma dependência, né? Eu também não sou a favor disso, né? É importante estar debaixo de uma liderança, sim, mas não uma dependência espiritual, né? Também eu acho que não é bem por aí. Mas a importância de eu estar inserido, fazer parte do corpo de Cristo, ter comunhão com os irmãos, nas diferenças, nas dificuldades, né? Nas imperfeições, irmão, nós somos aperfeiçoados. Na minha imperfeição, você é aperfeiçoado. Na minha imperfeição, o Arnaldo é aperfeiçoado. Na imperfeição do Arnaldo, eu sou aperfeiçoado. Na imperfeição do Boris, que está aí na live, nós somos aperfeiçoados. E ele, na minha imperfeição, ele é aperfeiçoado. É verdade. Desculpa, é verdade. Né? Relacionamento é trabalhoso, né? Não é fácil. É melhor eu me blindar, me separar, me retirar do cenário, do que eu estar ali naquele cenário, com problemas, com dificuldades. Rola fofoca na igreja, ter irmão que é invejoso, ter irmão que é mal educado. Irmão, mas isso é a igreja. São pessoas. E não adianta procurar uma igreja perfeita que você não vai encontrar, porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas. A Kelly sempre fala, né, minha mulher? O dia que você quiser, você estiver procurando uma igreja perfeita, não entra nela que você vai estragar ela. Perfeito somente o dono da igreja, né? Cristo, aquele que morreu na cruz. Ele é o modelo, ele é o exemplo. É o modelo. É para ele que nós temos que olhar, é para ele que nós temos que colocar as nossas expectativas, é só nele que nós temos que entregar a nossa dependência, porque tudo é dele, tudo é para ele e é só por ele. E se nós hoje estamos aqui, é pela graça dele, né? Só pelo amor e pela graça dele e misericórdia. É verdade. E ainda dentro desse assunto, Arnaldo, ficou essa pergunta. O que te fez, se você quiser escrever aqui, ó, o que te fez se afastar? Talvez um período da tua vida. Hoje você não está mais afastado, mas passou por uma situação parecida, né? Você que está nessa live, ou que vai assistir essa live posterior, vai ficar gravada, o que te fez, depois você comenta aqui pra gente, o que te fez não querer mais participar, sair do meio da congregação, não estar mais em comunhão com os irmãos, não fazer parte de uma igreja mais, né? Tem pessoas que falam assim, eu sou igreja em casa, eu sou igreja onde eu já falei muito isso, mas eu corrijo hoje, porque nós somos a igreja, mas nós somos igreja no ajuntamento, na eclésia, na assembleia nós somos igreja, né? Sim. Mas fora da igreja, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Amém, irmão? Amém. Mas uma coisa, Arnaldo? Marcos, o assunto está muito interessante. Eu já peguei algumas pessoas, quando estava evangelizando, há muito tempo atrás, eu peguei uma pessoa que eu fui falar, nossa, por que você saiu? Por que você deixou? Nossa, volta para os caminhos. A pessoa, não, eu só estou dando um tempo, eu fui conhecer um pouco o mundo que eu não conhecia, mas ainda dá tempo de eu voltar. A pessoa criou a curiosidade de conhecer o que era o mundo, falar, não, só vou dar um pulinho lá no mundo, depois eu volto. Tola da pessoa que pensa assim, dá tempo, o amanhã ele não pertence a mim, não pertence ao irmão. Se nessa saidinha da pessoa, muitas das vezes, eu vou lá conhecer o mundo e já volto, certo? Jesus fala assim, e pede para a alma voltar para ele. O que essa pessoa vai apresentar se ela estiver fora dos caminhos do Senhor, não é verdade? Porque existem as pessoas que saíram por esses diversos fatores que nós apresentamos, mas existem aquelas pessoas que fala assim, olha para dentro de si e fala, sabe de uma coisa, eu não conheço o mundo, eu vou dar um pulinho lá, mas eu já volto.
não entra nos desigrejados, mas é uma pessoa que pisou no Santo dos Santos, conhece o que é o sagrado, conhece o que é de Deus e tem a curiosidade de conhecer o que é o mundo lá fora. Isso eu já deixo como um alerta. Se você está no Santo dos Santos, e esse é um alerta que a gente deixa para os jovens, deixa para as pessoas que vão ver essa live. Se você está pisando no que é santo, está fazendo o que é de Deus, não tenha curiosidade de conhecer o que é o mundo, porque lá é lugar terrível e pode te levar para o inferno. Essa é uma realidade. Maravilha, olha aí. Então vamos para as considerações finais, né? Entrou o Wesley aí, um grande amigo meu, um grande parceiro aí, seja bem-vindo, Wesley. Estamos falando aqui sobre o tema, sobre desigrejados, né? Um tema que tem crescido, né? Na verdade, um movimento que tem crescido muito no Brasil, pessoas que são cristãs, mas hoje não frequentam uma igreja, né? Por N situações ou motivos. Então, nós estamos falando sobre esse tema, seja bem-vindo. E vamos aí para as considerações finais, né, o Arnaldo, para esse vídeo não ficar muito, muito extenso, né? E quem gostou, coloque aí, gostou do tema, ou algum tema que queira que nós vemos debater aí, que nós vamos fazer mais uma live aí. Essa é a primeira de muitas, né, Arnaldo? Com certeza, meu querido. Deus na frente, eu tenho certeza que Deus ele está na nossa vida. E é muito bom falar do amor de Deus, é muito bom pregar a palavra de Deus, é muito bom anunciar as boas novas de salvação. Tem muita gente neste mundo sofrendo, precisando ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de alento do céu. Tem tantas pessoas que estão com a alma angustiada que precisam ouvir uma palavra nossa. Então, se você tem uma palavra, se você é uma porção dos céus, distribua para essas pessoas, não fique calado. Não fique calado. Eu acho que chegou a hora de nós, Igreja do Senhor, se posicionar. Chegou a hora, porque o fim, ele está próximo. O fim está chegando. E não podemos perder essas almas para o diabo. Nós vamos resgatar essas vidas, anunciando que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e quer levar a sua vida para o céu. Ele quer salvar a tua vida. Então, não há tempo mais de brincar. Se você parou para dar uma saidinha ali para o mundo, volte o mais rápido possível para os caminhos do Senhor, porque o fim está próximo. Amém, é isso mesmo, Arnaldo. Que mensagem, hein? É verdade. Meu Deus do céu. Se você Deus nos tirou do Egito, o que eu vou voltar lá para o Egito, né? Tem pessoas que têm saudade, né? Dos alhos e das cebolas, mas, irmão, Deus tem uma comida nova para nós, né? Nós não temos parte com o Egito mais. Você que está, então, infelizmente desigrejado, porque você se decepcionou, foi ferido, está triste, você se frustrou com pessoas, com líderes, creia que Deus tem um novo tempo. Volte para uma igreja. Existem muitas igrejas saudáveis, né, Arnaldo? Uma igreja que seja bíblica, verdadeira, que prega a palavra do Senhor. Então, retorne e seja inserido novamente, se auto-insira dentro do corpo de Cristo, né? Aquilo que você falou, as pessoas se enchem. Você está lendo a Bíblia em casa, você está orando em casa, glória a Deus, essa é a lição de casa. Mas tudo que Deus te entregou, você vai deixar onde? Dentro de você? Arnaldo acabou de falar. Entrega. E é na igreja, é no relacionamento, é trocando, né, experiências que nós distribuímos essa unção que é recebida dos céus. Você não é uma represa. Porque o que Deus te deu, os dons que Deus te deu, não é para ficar só para você, é para você repartir no corpo de Cristo. Os dons são o quê? Para aperfeiçoar uns aos outros, né? Então, quem está desigrejado, retorne, busque uma igreja cristã que fale a palavra da verdade, que prega o evangelho com seriedade. Existem homens de Deus, existem profetas de Deus, né? Você que foi ferido, né? Bom, corpo cura corpo. Você só vai ser curado inserido no corpo de Cristo, né? As células se trabalham, né? Elas trabalham, se ajuntam para curar o próprio corpo. Aquele corpo estranho que está dentro do nosso corpo, as células trabalham assim. Elas trabalham em conjunto para curar o próprio corpo. Então, corpo cura o corpo. E gente precisa de gente para ser gente. Você sozinho, na sua casa, você vai ser um alvo muito fácil para que o esfriamento espiritual venha sobre a tua vida e, aos poucos, você vai se desconectando da videira que é Cristo. Amém? É desse jeito, meu Marcos. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos ficando por aqui. Se você gostou dessa live,
Pastor Luiz Quirino entrou, meu pastor, peraí. Pastor Luiz Quirino, meu Deus do céu. Pastor Luiz Quirino é o meu pastor, a Igreja do Centro, Que lá em benção, Caraguá. É um homem que que tem nos benção. abraçado com muito carinho, glória a Deus. Eu não sei se aqui o Insta divide a tela com 3, divide? Não Divide? sei, vamos tentar? Posso abrir? Deixa eu ver. Vamos tentar. Deixa eu ver se ele quer entrar aqui. Convidei ele aqui, ó. Vamos ver se ele vai entrar. Vamos ver se ele entra. Meu Deus do céu, profeta dos céus, olha aí. Espera só um pouquinho, Arnaldo. Tá bom. Deixa eu ver se ele vai entrar. Ó, o Vinícius entrou aí, ó. Teu sobrinho. Fala, Vini, Deus te abençoe grandemente. Eu não sei se o Insta divide tela com 3, mas eu convidei ele aqui, ó. Ah, vamos ver. Se deu pra. Tá aqui, ó. Convidei ele. Não sei se ele vai entrar, mas eu convidei aqui. Eu acho que divide tela com 4, hein? Já vi. Live com 4 pessoas no Insta. Pastor Quirino, cadê ele? Vamos ver se ele vai entrar. Então, Arnaldo, a tua mensagem foi agora impactante, né? Muitas pessoas desistindo da fé e talvez querendo, que você falou, dar um pulinho ali, vou ali pecar um pouquinho, daqui a pouquinho eu volto. É. E não sabendo que Satanás ele não brinca de Ele ser. não brinca. Tem Ele pessoas não que brinca brincam de de ser ser. cristão. Satanás não brinca de ser. Diabo não brinca de ser diabo, né? Eu costumo dizer, irmão Marcos, nas pregações que eu ministro, que o diabo ele é um ser muito estrategista. Ele analisa muito bem o terreno, analisa muito bem o alvo, analisa muito bem as fraquezas. Ele não vai atacando de uma vez, ele é paciente e estrategista. E muitas pessoas subestimam a força, porque ele não tem poder, mas subestimam a força dele. Fala assim, eu tô aqui, eu vou ali, entendeu? Aí, o que ele faz? Ele começa a trabalhar em volta. Quando a pessoa vê, ela já está envolvida de uma tal forma que ela não consegue ter força. Ela até tenta. Muitas das vezes tem pessoas que a gente encontra, irmão Marcos, que ela tem o desejo em seu coração. A chama até arde no peito, porém ela procura força e não acha. Verdade. Ela procura força e não acha. É como você tentar acender uma brasa que ela já foi acesa. Tem uma dificuldade muito grande dela voltar a ser brasa novamente. Ela até consegue ser brasa, mas você exige um esforço muito grande para você acender ela novamente. Então, muitas pessoas estão com essas brasas que estão afastadas do braseiro. Muitos, que você tem que colocar um esforço muito grande para poder acender ela, porque você tem que curar. Muitas das vezes a brasa que ela estava no meio do braseiro, que você tirou, que ela apagou, você tem que limpar a parte da cinza, tirar a cinza, deixar ela no carvão novamente para poder acender ela. E quantas marcas não fica? Quantas feridas abertas não ficam? Então é assim, o diabo ele não brinca de ser diabo. Ele sabe aonde tem a ferida e o que ele vai fazer? Ele vai tocar naquela ferida que dói. Ele vai mexer naquela ferida que dói para a pessoa cada vez ficar se remoendo. Nossa, com aqueles traumas e com aquela crise de existência dentro dela. Mas se eu for para determinada igreja, se eu for voltar para os caminhos do Senhor, vai acontecer tudo de novo comigo. É isso que o inimigo quer que as pessoas pensem. É isso que o inimigo trabalha na mente das pessoas, deixando elas fracas, dizendo, mas se eu voltar, vai acontecer tudo o que aconteceu comigo. E isso é um engano e uma mentira do inimigo. Amém. Vamos orar? Pastor, vamos? Diz que ele deve estar com
a internet dele não vai ajudar. Ele falou que da próxima ele vai entrar. Pastor Quirino, Amém. espetacular, um homem de Deus. Já falei com ele hoje, que a gente já está na live. Mas enfim, Amém. eu já vi que a live acho que comporta 4 pessoas. Depois a gente vai tirar essa dúvida aí. Amém, Arnaldo? Não, Deus abençoe. E eu vou fazer uma breve oração aqui para que Deus possa alcançar as pessoas que estão hoje de uma forma afastadas dos caminhos do Senhor, ou que estão desigrejadas, como o tema falou hoje, que não fazem parte hoje mais de uma igreja, não estão mais em comunhão com os irmãos, não faz parte desta bênção que está inserido, né, num contexto cristão entre irmãos, né? Salmo 133, ó, quão bom e suave é que o irmão vivam em união, é como o óleo que desce a bárbara de Arão. Então, mandei um versículo aí. Vamos ver o que o Boris falou aqui, ó. Boris, João 6,37, para as considerações finais. Olha aí. Vamos lá, João está aberto aqui já em João. Vou falar só esse versículo e já vamos encerrar. Obrigado, Boris. Olha que forte aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui. João 6,37. Quem achou, diga amém. Tá aqui, ó. 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Irmão, venha como estás, machucado, ferido, abalado, triste, frustrado, Irmão, vinde como estás, né? Tá aí, ó, o Boris acabou de dar o versículo, né? Não importa a tua condição hoje. Jesus, ele está de braços abertos, te esperando. Volte para Jesus o quanto antes. Não esteja nesse movimento que se chama desigrejados, porque os tempos estão abreviados, os sinais estão aí, como o próprio Arnaldo falou. Israel, ela é considerada o relógio do mundo. Nós temos visto que Israel está em 7 frentes de batalha, 7 guerras ao mesmo tempo, e só quem está muito desapercebido, distraído, também é um tema muito forte. As distrações desse mundo hoje está roubando muitas pessoas. Distrações, fica aí, ó, talvez para a próxima live. Volte para Jesus, Deus te abençoe, nós te amamos, Jesus te ama, você é importante para a igreja, você é importante para o corpo de Cristo, então você que vai ver essa live, vai ficar gravada, volte para o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém, Arnaldo? Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar? Glória a Deus, amém. Vamos encerrar? Vamos. Por mim, nós ficávamos falando aqui do Evangelho até, mas amém. Tem mais temas aí para a gente dissertar posteriormente. Amém, Arnaldo? Amém. Vamos orar? Deus te abençoe, obrigado pela tua participação, brilhantou aqui, momento devocional, um momento com Deus juntos. Essa parceria vai longe, hein? Deus abençoe. Grande abraço. Com certeza, amém. Beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Tchau.